Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Eduardo e sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal. E galera, tô começando aí uma série de JavaScript avançado, né? Porque eu não vejo muito conteúdo de JavaScript avançado aqui no YouTube em português, tá? Então a ideia é trazer uma série de conteúdo de JavaScript avançado pra vocês, tá? Só pra lembrar, né, fazer um aviso aqui que, cara, cada episódio, cada vídeo vai ser continuação para outro conteúdo. Então, às vezes, um conteúdo mais para frente que você assista, que você não entenda, é porque você já foi passado esse conteúdo antes e você pulou ele de alguma forma, tá? Então, fique atento nisso, tenta assistir os conteúdos conforme ele vai sendo enviado, tá? A não sei que você queira entender alguma coisa específica, mas beleza. A minha ideia é trazer dia sim, dia não, tá? Um conteúdo de JavaScript avançado. Nesses dias não, que eu não trouxer conteúdo de JavaScript avançado, eu vou trazer conteúdos mais básicos de HTML, CSS, desenvolvendo algumas páginas. Se você já está um pouco mais avançado nessa parte de HTML e CSS, seja bem-vindo ao curso de JavaScript avançado. Lembrando que isso aqui não é um curso de front-end nem de back-end para trabalhar com Node, não, é curso de JavaScript. Então, o conhecimento que você adquirir aqui, você pode aplicar tanto para front-end quanto para back-end, beleza? Então, dado o recado, vamos lá, vamos continuar aqui. Primeira coisa que a gente precisa entender é como o computador lê um código, né? Cara, o computador ele vai ler o código através de um processo conhecido como compilação ou interpretação, obviamente dependendo da linguagem de programação utilizada, né? Então, dependendo da linguagem, a gente vai ter essa linguagem ou ela vai ser compilada ou ela vai ser interpretada. Mas beleza, o que é a compilação, né? A compilação é quando o código-fonte ele é transformado no código que vai ser executado diretamente pelo computador. Então você tem um código-fonte escrito em uma linguagem que é compilada e todo esse código ele vai ser traduzido diretamente, vamos dizer assim, para um código de máquina que o computador consegue entender e simplesmente vai executar, tá bom? Então aqui nós temos um pequeno exemplo de um fluxo, né, de um código em C ou C++, né, C++. Então o código ele vai fazer aqui a inclusão dos headers, dos files, ele vai fazer a compilação, transformar o código em assembly e depois ele gera o código de máquina, que é o arquivo executável, né? Então se você está usando, por exemplo, um navegador, tá? Esse arquivo é um arquivo executável que você abre o navegador e esse código desse navegador já foi compilado e você só está executando a compilação, tá? Então todo o código fonte que foi escrito já foi transformado em código de máquina para você executar, beleza? E o que é a interpretação, né? O que é a interpretação de código? Um processo de interpretação, o código-fonte é lido e executado linha por linha pelo computador, sem a necessidade de compilar previamente. Tá? A interpretação envolve a tradução do código-fonte para a linguagem de máquina em tempo real à medida que cada linha do código é executada. Ou seja, a gente não tem toda a tradução do código-fonte para código de máquina. A gente vai abrir o programa, que foi escrito nessa linguagem de programação interpretada, e quando a gente executa esse programa, aí sim o código vai sendo lido linha por linha, e conforme vai sendo lido, ele vai sendo executado pelo computador. Vamos fazer aqui uma pequena comparação, tá? Imagina que você queira, por exemplo, você tem um texto em inglês, tá? E esse texto que você tem em inglês, você quer, em algum momento do dia, ter acesso à tradução dele para português, né? Se você fosse compilar esse texto que está em inglês, você iria pegar todo ele e já deixar ele separado, traduzido em português. E no momento do dia que você precisar, você só acessaria essa tradução em português e pronto, tá? Agora, se você pegar esse texto em inglês e você interpreta ele, no momento do dia que você precisasse do texto em português, você iria pegar o texto em inglês e iria traduzindo ali em tempo real, tá? Dessa forma, a gente já consegue ver uma diferença entre compilação, né, e interpretação. A compilação já deixa tudo pronto, só para eu usar, e a interpretação eu vou traduzir conforme eu precisar. Quais são as vantagens e as desvantagens entre um e outro? Na compilação, a vantagem é que eu já tenho tudo traduzido, cara. Quando eu precisar do meu texto em português, eu só pego ele e já está pronto. Eu só ler a tradução. E na interpretação é mais demorado, é mais lento, porque eu tenho que traduzir conforme eu preciso. Então, toda vez que eu quiser a tradução, se eu for interpretar, eu vou ter que sempre traduzir ele em tempo real ali, né? Só que qual é a vantagem da interpretação, mesmo sendo mais lento? É que se eu ver alguma gramática, alguma coisa escrita de maneira errada, então eu achei uma vírgula ali que não deveria estar, eu achei um verbo escrito errado, conjugado errado, na interpretação eu consigo ver esse erro ali instantaneamente e fazer essa correção. Enquanto na compilação, não. O erro já aconteceu, eu traduzi esse meu texto com os erros de gramática. Então eu vou ter que corrigir o meu texto em inglês, traduzir ele todo de novo, isso na compilação, para poder ter ele traduzido certinho.
tá? Enquanto na interpretação eu consigo pegar esses erros em tempo real, né? Então, a gente tem essas vantagens e desvantagens aí. Na compilação é mais rápido, porque eu já deixo tudo pronto, só que se tiver algum erro, esse erro vai junto para a compilação. Na interpretação, não. Na interpretação, ele é mais lento, porque eu tenho que fazer linha por linha em tempo real, mas em compensação, se eu encontrar algum erro, eu já paro ali e já faço a correção imediatamente. Beleza? Então aqui nós temos um exemplo do fluxo, né? Então aqui uma linguagem de alto nível, como por exemplo Python ou Ruby, ele pega o código que ele está lendo, a linha que ele está lendo, ele interpreta em código de máquina, vai para a próxima linha, interpreta, transforma em código de máquina, interpreta e assim vai esse processo, né? Linha por linha ele vai interpretando, transformando em código de máquina, linha por linha, beleza? E o JavaScript? Como que acontece com o JavaScript, né? O JavaScript ele costumava ser uma linguagem puramente interpretada, ou seja, a gente executou um arquivo e esse arquivo vai ser executado linha por linha no momento que eu abri. Fechei o arquivo, abri de novo, ele vai ser interpretado novamente linha por linha, né? Mas como eu disse, o problema das linguagens interpretadas é que elas são muito mais lentas que a linguagem compilada, né? É muito mais lento eu traduzir linha por linha do que já deixar tudo traduzido, tá? Isso era bom antigamente, assim, antigamente, quando os computadores não tinham muito processamento nem nada, não fazia tanta diferença. Mas agora imagina o Google querendo, por exemplo, implementar o Google Maps. Imagina você com uma linguagem interpretada usando o Google Maps. Olha como seria horrível. Ou então imagina o YouTube, né? Cara, o YouTube cheio de recursos, você usando uma linguagem interpretada para desenvolver o YouTube. Por esses problemas que, em 2008, o Google criou a V8 Engine, né, ou o motor V8. Ou seja, é uma forma de fazer com que o JavaScript ele seja executado de uma forma muito mais rápida do que era antigamente. Antigamente ele era puramente interpretado, como disse, era muito lento. Então o Google simplesmente criou esse motor V8 por volta de 2008, justamente pelas novas funcionalidades que ele queria criar, né? Como dei o exemplo do Google Maps. Cara, o Google Maps sem esse motor V8 não seria possível, porque seria extremamente lento fazer isso, tá? Então, com o V8, o Google conseguiu criar uma engine que compila o código em tempo de execução. Ou seja, esse motor V8 nada mais é que o melhor da interpretação, que é você captar os erros em tempo real, e o melhor da compilação, que é você transformar em código de máquina, que faz com que seja executado muito mais rápido. E esse eles chamam de compilação just in time, ou seja, conforme o código vai sendo lido, ele já vai sendo compilado em tempo real. Então isso deixa o código muito mais rápido do que se ele fosse puramente interpretado, tá bom? Então aqui nós temos um pequeno exemplo de como o motor V8 ele funciona. Então nós pegamos o nosso arquivo JavaScript. Aqui nesse momento ele vai fazer toda a análise léxica, ou seja, se você escreveu certo, se você escreveu, por exemplo, var corretamente, se você não botou uma letra mais, uma letra menos, uma letra maiúscula, minúscula, então aqui nesse momento ele vai fazer essa verificação. Depois ele vai transformar todo o código em como se fosse, tá? Em um objeto JSON grandão, que eles chamam de Abstract Syntax Tree, que seria o AST. Depois disso, como o código ele ainda roda no navegador, ele tem que ser interpretado, porque eu não posso esperar baixar o código no meu navegador, compilar ele todo para depois executar. Não, eu tenho que pegar o código e já começar a ler. E isso é função da linguagem interpretada. Então, a primeira vez que a gente abre o nosso código no nosso navegador, ele vai gerar um bytecode interpretado, que não é tão otimizado assim. Depois ele vai pegar o feedback, ou seja, onde que tem código sendo repetido aqui? Onde que tem coisas que a gente pode melhorar? E nesse momento aqui que ele vai otimizar e fazer a compilação do código que ele pode melhorar, né? E nesse momento que ele compila, ele vai retornar um bytecode muito mais otimizado e faz com que o JavaScript seja muito mais rápido, tá bom? Só que vocês devem estar se perguntando, tá, beleza, esse motor V8 foi criado pelo Google, ele implementou no Chrome, inclusive o Node.js, ele utiliza esse motor V8, mas a gente tem a famosa guerra dos navegadores, né? O Firefox tem o seu próprio navegador, é uma empresa, vamos dizer assim, concorrente do Google, tem a Microsoft usa o Microsoft Edge, a Apple usa o Safari, e todos eles usam esse produto, né? Eles ficam refém desse produto do Google? Não, na verdade não. Na verdade, existe um órgão chamado ECMA, que você já deve ter ouvido falar em ECMAScript, né? O ECMAScript, na verdade, ele é uma especificação padrão de linguagem de programação, tá? Que define a sintaxe e a estrutura das funcionalidades que uma implementação de linguagem deve ter, tá? Ou seja, o JavaScript nada mais é do que uma implementação das especificações do ECMAScript. Então, dessa forma, como a gente tem uma padronização de sintaxe, então um let tem que ser escrito para você entrar no padrão ECMA. O let ele tem que ser escrito LET, tudo minúsculo, bonitinho. O const ele tem que ser escrito dessa forma. A forma e como
a variável vai ser manipulada, a forma como uma função é criada, isso tudo é definido e padronizado pela ECMAScript. Com essa padronização, né, a gente consegue criar outros motores JavaScript. Por isso que cada um conseguiu criar a sua própria. A Firefox usa a SpiderMonkey, o Edge usa o Chakra, o Safari usa o JavaScript Core. Por quê? Porque, cara, tendo uma padronização, a gente consegue fazer cada um ter o seu motor e o nosso mesmo código JavaScript que a gente escreve para um funciona nos outros, porque tudo é padronizado. Então, o JavaScript nada mais é que uma implementação do padrão feito pelo ECMA, tá? E algumas outras padronizações, por exemplo, a manipulação da DOM. A manipulação da DOM ele não é feito pelo ECMA, tá? Então aquele get element by ID. Não, a ECMA ela não está preocupada com isso. Ele não está preocupado como que você vai fazer essas outras implementações. Mas a W3C, né? Ela faz a padronização de como você vai manipular a DOM, como você vai manipular, por exemplo, a geolocalização, os storage do seu navegador. Então, tem vários órgãos que fazem várias padronizações justamente para o nosso código não ficar uma loucura. Imagina que eu escrevo um código para o Chrome, que vai rodar no V8, e o SpiderMonkey, que é no Firefox, já não roda. E o JavaScript no Core no Safari já não roda. O Chakra a mesma coisa. E, cara, seria uma loucura, justamente por ter essas padronizações que um código só funciona para todos esses navegadores, inclusive para o back-end, dando um exemplo do nosso Node.js, tá? O fluxo desses outros motores é bem parecido com esse, obviamente cada um vai fazer a sua forma de otimizar, de gerar o bytecode, mas é bem parecido, tá? Não foge muito disso não. Por isso também que algumas funcionalidades novas que são criadas, né, que são padronizadas pela ECMA, às vezes funcionam no motor V8 e não funcionam no SpiderMonkey. Por quê? Porque tem que ter o tempo deles implementarem essa nova funcionalidade, né? Então, às vezes, o motor V8 do Chrome já implementou uma funcionalidade nova e o SpiderMonkey não. Então, por isso que tem, às vezes, problema de compatibilidade com alguns navegadores. Mas, no final, todo mundo vai acabar implementando e vai funcionar igual para todo mundo, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo de hoje foi um pouco mais teórico e essas aulas, assim, é importante, né, para você ter o conhecimento avançado de JavaScript, você tem que saber como ele funciona por debaixo dos panos, tá? Então faz sentido esse tipo de aula mais teórica, mais profunda. E lembrando, assiste a série certinho, vai assistindo um vídeo atrás do outro para os conteúdos fazerem sentido para você. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve aí no canal, ativa o sininho da notificação para não perder os próximos vídeos. Deixa o like se gostou. E é isso, muito obrigado, até a próxima. Fui!